E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala, gente. Vamos lá, vamos continuar a nossa série de redes para concurso. Vamos resolver mais 4 questões hoje. Essas questões de hoje versam sobre um tópico chamado RAID, né? Os arranjos de disco rígido. Como é que a gente pode combinar os discos rígidos para ganhar desempenho, aumentar a capacidade, ganhar tolerância à falha, né? Esse tipo de coisa pode ser obtida através dos RAIDs, cara. Vamos conhecer como é que os RAIDs funcionam e vamos resolver algumas questões aí na aula de hoje, tá? Mas antes de a gente começar, não esquece, tá? Vou pedir toda vez aquele like de vocês aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Tem um botão inscreva-se aí embaixo. Rapidinho você clica no like, que a gente vai estar trazendo os vídeos de resolução de concurso sempre às quintas-feiras, tá? Lembrando, nossas séries do canal também funcionam nas terças, quintas e sábados, sempre às 18h30, tá? Vamos lá, vamos conhecer o conceito de hoje e as questões. Bom, vamos lá, vamos para o conceito de hoje, né? Vamos falar hoje de RAID, né? Que é Redundant Array of Independent Disk, né? Que é arranjo de discos independentes redundantes, né? A tradução livre, digamos assim, seria essa. É uma tecnologia que combina dois ou mais, já que é um arranjo de discos, né? Então pode ser feito com dois ou mais discos, para criar um único volume de armazenamento. Por que eu estou falando de disco? Disco é o disco rígido, cara, o dispositivo de armazenamento permanente dos computadores. Então, existem tecnologias que fazem organizações, conjuntos de discos, de modo que eles trabalhem juntos. Esses arranjos podem ser feitos na forma de hardware, existem placas controladoras RAID, e pode ser feito na forma de software. Tem programa que faz isso, né? Ele faz esse arranjo de discos comumente, tá? Existem as duas maneiras de fazer. Qual é a vantagem de se utilizar RAID? Cada nível de RAID traz alguns benefícios, né? O nível 0, que é o stripper, né? Ele emenda os discos, duplicando, digamos assim, o poder de gravação e leitura, né? Já o nível 1, que faz o espelhamento, né? Que é o mirror, né? Ele faz como se fosse uma cópia do HD, né? O que grava num, grava no outro. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. E também fornece mais capacidade de armazenamento. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente pode ter melhor desempenho, maior confiabilidade, dado que em caso de falha, dependendo do tipo do RAID, o outro pode assumir, né? E mais capacidade de armazenamento, visto que eu posso organizar os discos, né? De maneiras diferentes. Bom, existem vários tipos de RAID, né? Vou falar dos mais comuns aqui, tá? Cada um com seus próprios benefícios e desvantagens. Os tipos mais comuns de RAID são, primeiro, o RAID 0, né, conhecido como stripping, né, como está escrito aqui, tá? Também conhecido como stripping, o RAID 0 combina dados de vários discos rígidos para melhorar o desempenho, né? Então é como se ele emendasse os discos. Se eu tivesse dois discos de 100 GB, por exemplo, né, utilizando o RAID 0, eu ia combinar, fazendo com que o sistema operacional enxergasse um HD único de 200 GB, tá? Então, o nível 0 funciona assim. Qual é a desvantagem dele? Ele não tem segurança, não tem redundância. Se um HD desse pifar, ele leva o volume todo com ele, tá? Ele não tem isso aí, ele traz desempenho. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. No entanto, o RAID não fornece tolerância à falha, certo? Então, ele traz desempenho, como eu estou circulando aqui, mas não é tolerante à falha, o que significa que a perda de um dos discos resulta na perda de todos os dados, certo? Então esse é o defeito do RAID 0, né? Ele aumenta o desempenho, mas você fica refém da falha de um dos discos, tá? Mesmo assim, tem empresas que optam por isso, né? Por achar que o desempenho é satisfatório e que a forma de backup, né, a forma de recuperação é mais rápida. Então, vamos lá. RAID 1, também conhecido como espelho, ou mirror, né? Já que tem um termo em inglês aqui, né? É o mirror. O RAID 1 cria uma cópia redundante de todos os dados em dois ou mais discos. Então, o RAID 1, utilizando o mesmo exemplo que eu falei, se eu tiver dois HDs de 100 GB e fizer um arranjo desse tipo, eu vou ter no final, utilizando o RAID 1, um HD de 100. Poxa, professor, vou perder 100 GB? Vai perder 100 GB, porque esse HD e esse, na verdade, serão cópias um do outro, ou três, ou quantos você queira, tá? De forma que se um HD desse falhar, né, o sistema operacional continua operando. Isso traz algumas desvantagens, quer ver? Ó? Isso fornece tolerância à falha, porque se um HD falhar, os dados estão salvos no outro, certo? Mas não traz os ganhos, apesar de não estar escrito aqui, não traz os ganhos de desempenho
que o RAID 0 pode oferecer, né? Isso fornece tolerância à falha, pois os dados ainda podem ser acessados, mesmo se um dos discos vier a falhar, né? O RAID 1 é bem seguro, mas não traz ganhos de desempenho, tá? Vamos lá. Outros tipos de RAID bem conhecidos. Tem o RAID 2, o RAID 3, o RAID 4, mas eles não são usados, tá? Então eu posso até depois falar melhor sobre eles aí, mas vai estender um pouco mais o vídeo. O RAID 5 é um tipo de RAID de paridade que combina dados e paridades em vários discos rígidos. Então o que ele faz? Aquele não dá para fazer RAID 5 só com 2, né? Tem que ser com 3 ou mais discos. O que ele faz? Isso fornece tolerância à falha, porque o que ele pega? Ele pega um HD aqui, ó, e combina. Eu vou fazer 3 HDs aqui de 100 GB, tá? Façam de conta que isso aqui é 3 HD de 100 GB. Então ele distribui os dados de paridades em todos os discos. O que são esses dados de paridade? São dados que o próprio RAID, o software, o hardware, né, já que pode ser feito dos dois jeitos, vão utilizar para reconstruir, né, o disco que, se caso vier a falhar, tá? O RAID 1, ele aceita que um dos discos falhe, certo? Ele aceita que um dos discos venha a falhar, tá? E ele consegue, utilizando os dados de paridade, reconstruir os dados nos outros dois discos e manter funcionando meio que capenga para que você possa retomar o RAID 5 colocando o terceiro disco, tá? Então ele pode ser reconstruído mesmo que um dos discos venha a falhar. Atenção para esse detalhe, tá? Um dos discos, tá? Então é um mesmo, é um só, tá? Que inclusive essa é a diferença do RAID 6, né? O RAID 6 ele faz a paridade dupla que a gente fala, né? O que ele faz? Ele combina dados, paridade e paridade de paridade, né? Em vários discos, isso fornece tolerância à falha, pois os dados ainda podem ser acessados, mesmo se 2 discos rígidos falharem. Então, para isso, ele tem que estender mais a quantidade de discos, mas traz um benefício. Com relação ao desempenho, ambos, RAID 5 e RAID 6, não vão alcançar o desempenho, por exemplo, do RAID 0, mas são melhores que o RAID 1. Então, seria ali um nível intermediário muito adotado por algumas empresas, tá? Ainda existe, né, apesar de eu não estar dizendo aqui, ó, o RAID 1+0, né? Que precisa de 4 discos para fazer isso. Como é que você faz? Você combina 2 HDs em RAID 1, mais 2 HDs em RAID 1, criando 2 RAIDs, né? Que eu tenho 2 HDs, RAID 1, 2 HDs em RAID 1, e esses dois aqui eu combino em RAID 0. Fazendo isso aqui, tem muita gente que chama de RAID 10, né? Que é 1+0. Você tem o desempenho e a tolerância à falha, né? Isso aqui é muito usado, tá? O RAID 1+0, o RAID 10, por conta disso, né? Só que você tem que ter muito HD para fazer isso. Mas aí você tem o desempenho e tem a tolerância, tá? A escolha do tipo de RAID correto dependerá das necessidades específicas dos usuários. Se o desempenho for a principal preocupação, o RAID 0, como eu falei para vocês, é uma boa opção. Se a confiabilidade for a principal preocupação, o RAID 1 ou o RAID 5 ou até o RAID 6 são boas opções, tá? Então depende da necessidade. Se você quer ganhar desempenho mesmo de fato, corre para o 0. Então a preocupação é ser tolerante à falha, né? É ser confiável, né? E conseguir se recuperar facilmente de uma falha, já que no caso desses RAIDs 1, 5 e 6 não vem. Você vai saber da falha e vai ter condições de colocar um outro HD, mas o sistema não para, né? Os dados não são perdidos. Isso aí é a grande vantagem desses tipos de RAID, tá? Você usa esses aí. Vamos lá? Exemplos de como o RAID pode ser usado. Então, em um servidor web, né, o RAID pode ser usado para aumentar o desempenho de leitura e gravação em arquivos, utilizando, por exemplo, o nível 0, né? Em um servidor de arquivos, o RAID pode ser usado para fornecer tolerância à falha para os dados. RAID 1, né? Em um computador pessoal, o RAID pode ser usado para aumentar a capacidade de armazenamento unindo vários discos, né, como no RAID 0 ou no RAID 5, né? O RAID 5 ele perde um pouco da capacidade com aquele esquema da paridade, o 5 e o 6, tá? Então, até não falei ali atrás, mas se você juntar 3 HDs de 100 GB em RAID 5, você não vai ter 300 GB, né? Você vai ter um pouco dessa capacidade perdida para que ele tenha a paridade, tá? E no RAID 6 mais ainda, né? Que você tem paridade da paridade, né? Sacaram? Vamos lá, vamos para os conceitos aqui. Ou vamos para as questões, né? Vamos para as questões. A primeira que eu separei aqui, de 2018, do Sebrasp, a prova de analista portuário, tecnologia da informação, e ele dizia o seguinte: julguem o próximo item relativo a RAID, né? Pesquisem, vai ter muita questão de RAID nos últimos concursos. Os conjuntos de RAID, de níveis
1 a 6 utilizam algoritmos para calcular a paridade dos dados e garantir a redundância no armazenamento. Nem todos fazem isso. Nem todos utilizam algoritmos, tá? Então, essa alternativa aqui é errada, né? Porque algoritmos de paridade, para calcular a paridade, são utilizados em RAID 4, 5 e 6, né? Eu nem falei do 4 aqui, mas o 4 é bem parecido com o 5. Então, esse sim, a RAID 1 e RAID 0 não tem algoritmo de paridade para calcular nada, né? Então, essa questão aqui está errada, tá? Paridade só está presente em RAIDs 4, 5 e 6. Questão 2, certo? Dentre os vários níveis de RAID, foi escolhido o RAID 1.0, né? O RAID 10, né? Para ser implantado no sistema servidor de uma microempresa devido à característica de... Vamos lá, por que escolheram o RAID 1.0? Porque o cara quer desempenho, né? Então é isso aí. Então, ó, já na letra A aqui já tem, ó, apresentar maior desempenho no momento da transferência de dados com relação a outros níveis. Ó, isso aqui está correto, cara. Vamos ver se tem mais alguma alternativa que pode ser confusa, né? Porque o RAID 10 ele visa aumentar o desempenho também, né? Vamos lá. Utilizar um disco para armazenar a paridade, o que agiliza o processo de recuperação, não tem nada a ver com isso, já que esses níveis de RAID 1 e 0 nem paridade tem, né? A letra C, armazenar a paridade de forma alternada entre os discos, não tem paridade, eles estão insistindo na paridade, né? A letra D, armazenar a paridade em 2 discos, assim os dados podem ser recuperados mesmo com a perda de 2 discos, não tem a ver com paridade, enquanto estiver insistindo com paridade eu vou pulando, já que isso não existe em RAID 10. A letra E, realizar espelhamento dos dados em pelo menos 3 discos para melhorar a segurança por meio da redundância. Essa poderia até ser certa também, já que o RAID 1.0 tem RAID 1 no meio, né? Ele faz espelhamento. Só que não é 3 discos, né? O espelhamento pode ser feito com 2, né? Então o errozinho está aqui, né? Nesse lance de dizer 3 discos aqui. Não é verdade, né? Enquanto os outros aqui, as letras B, C e D, fala de paridade, eles não têm paridade, só poderia ser a letra A. Tá? Vamos para a terceira, que tem até uma figurinha aqui, ó. Essa aqui foi de 2018, lá da Prefeitura de Cuiabá, para o cargo de analista de suporte e infraestrutura de tecnologia da informática. O storage, né? Storage é um dispositivo de armazenamento. Geralmente esses RAIDs são construídos em storage, tá, gente? É um equipamento que tem vários discos rígidos que você faz esses arranjos de RAID, tá? Pode ser no computador também, né? Mas geralmente são feitos em storage. É um equipamento, tá? O storage baseado em RAID é um subsistema que utiliza múltiplos discos rígidos para compartilhar ou replicar dados entre os discos. Nesse contexto, observe a figura abaixo. Então eu tenho aqui um HD1, né? Ele até mostra ali os setores do HD, mas a gente não vai precisar disso, né? A1, B1, C1, isso aí não interessa nessa questão. Você tem ali um disco 1, um disco 2, um disco 3 e um disco 4, né? Aparentemente ele tem um RAID aqui, ó, um RAID construído entre o disco 1 e o disco 2, e outro RAID construído entre o disco 3 e o disco 4. E esses dois RAIDs tem um outro RAID M aqui, que é feito com esse RAID e outro RAID, né? Você pode fazer RAID de RAIDs, né? Que é o caso do RAID 1.0, né? 1 mais 0. Nesse tipo de RAID, o elemento principal é o par espelhado, né? Então, o espelhamento, que é esse stripping aqui, é o 0, né? O dado é primeiro espelhado, depois ambas as cópias, os dados são listados de múltiplos HDs dentro do RAID, né? Então aqui eu tenho um espelhamento, né, um mirror, esse M inclusive deve ser disso, e esse R de stripping. Então eu tenho um aqui, RAID 1, né, nesse mirror, e depois eu tenho um RAID 0. Então eu tenho aqui um RAID 1 mais 0, né? Vamos ver se é isso que ele está perguntando. Quando o disco é trocado, só o espelhamento é reconstruído. Claro, né? O outro já está ok, tá? Essa arquitetura faz referência ao RAID do tipo, ora, 1 mais 0, cara. RAID 1 mais 0, né? O que é que faz? Espelha e junta, né? 1 mais 0. 1 do espelhamento, 0 de juntar, né? Então 1 mais 0, fácil, né? Essa daqui tá fácil, né? Vamos lá. Quarta questão. Diz o seguinte, a questão lá de 2007, né? Um servidor possui 4 discos rígidos chamados de D1, D2, D3 e D4. A capacidade dos discos é a seguinte:
D1 e D2 tem 100 GB, D3 tem 150, D4 tem 150. D1 e D2 formam um RAID 0. Vamos escrever aqui, ó. Esses dois aqui formam um RAID 0, tá? Enquanto D3 e D4 formam um RAID 1. Então, esse aqui forma um RAID 1. O que ele pergunta? Qual o espaço em gigabytes disponível para o sistema operacional, né? Quanto de armazenamento esses RAIDs vão fornecer? O RAID 0, ele une os discos, né? Traz desempenho unindo os discos. Então, se eu tenho dois HDs de 100 GB formando um RAID 0, eu vou ter um total de 200 GB, certo? Isso aqui é a característica do RAID 0. O RAID 1, ele é o espelhamento. Se ele é o espelhamento, ele não une discos. Então, se eu tenho dois HDs de 150 GB, eu vou ter a tolerância à falha, a redundância, porém, eu só vou ter a capacidade final de 150 GB. Né? Não sei se é isso que ele está perguntando, acho que sim, né? Tá ali, ó. Qual o espaço em gigabytes disponível para o sistema operacional? 250, 350, letra E, 500, tá? Vamos ver aqui. Então, 200 mais 150, obviamente, vai restar para o sistema operacional 350 GB, dado esse tipo de RAID adotado, tá? Então, eu tenho 350 GB, tá? Esse tipo de questão é bem recorrente em prova de concurso, viu, gente? Fiquem ligados aí. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Estamos ampliando aqui a nossa biblioteca de conhecimento na área de rede, né? Então hoje a gente conheceu aí o que são os RAIDs, né? Os arranjos de disco rígido. Como é que a gente pode organizar esses caras aí para conseguir tolerância à falha, desempenho, aumentar a capacidade, né? Tem várias formas de você organizar os discos rígidos com RAID, tá? Antes da gente terminar o vídeo, vou pedir mais uma vez aquele like de vocês, tá? Se você não deu o like lá no início, dá o like agora, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Tem um botão aí embaixo, é só clicar aí que você vai estar sempre recebendo os vídeos às terças, quintas e sábados, beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até mais!